Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. A paz do Senhor, ao pessoal do conhecimento, quem gosta de Escola Bíblica Dominical, nós, assim como na semana passada, estamos aqui fazendo um chamamento para você comparecer à Escola Bíblica Dominical, aqui na Congregação de Vila São Jorge, para que juntos possamos, então, nesse trimestre, desfrutar dos ensinamentos propostos pela revista de Escola Bíblica. Aqui nós temos o título Mensageiro de Deus em Tempos de Crise e de Restauração, focado nas mensagens dos profetas menores. Nós vamos aprender sobre cada livro dos profetas menores, lembrando que os profetas menores são 12: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Portanto, nesse trimestre nós já temos uma introdução que foi na semana passada, no domingo próximo passado, e agora no próximo domingo eu estou convidando você, através dessa chamada, para você comparecer conosco para desfrutar desse ensinamento aqui na Congregação de Vila São Jorge. O tema da nossa lição de número 2 é o livro de Oséias, e o título da nossa lição é Oséias, o marido traído. Nós temos no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2 e 3, capítulo 4, versículo 6, capítulo 6, versículo 1 ao 3 e também o 9, e também o capítulo 7, versículo 3 e 4, é a leitura que está propondo para seguirmos na lição do próximo domingo. Ele terá nesse título distribuído, o marido traído, Oséias, o marido traído. Ele está distribuído em 4 tópicos e nós vamos desenvolver cada um dos tópicos. E aqui eu quero apenas fazer uma chamada, lembrando que o assunto é interessante e que nós vamos aprender um pouco sobre o próprio profeta. Nós vamos aprender sobre a data que foi escrita o seu livro. Nós vamos aprender o destino do seu livro, ou seja, para quem foi enviado ou para quem as profecias de Oséias estavam endereçadas, seria então os destinatários. Depois nós teremos aqui os comentários do capítulo, ou melhor, do tópico 2, do tópico 3 e também do tópico 4. O tópico 2, ele vai refletir um comentário como que sugerido pelo escritor da revista, um casamento indesejado. Na verdade, o livro de Oséias, ele tem uma simbologia na vida do profeta Oséias e através do seu casamento e a geração de filho. Toda essa experiência que Oséias viveu, na verdade, todo o conjunto da vida dele como casado, ele reflete uma profecia, Então, logo, nós teremos sim aqui o escritor expondo esse casamento indesejado, e nós veremos o porquê. Então, dentro desse comentário, nós teremos a oportunidade de saber quando o profeta encarna a mensagem. Então, em que período exatamente esse profeta encarnou a mensagem que ele deveria transmitir com a sua própria vida? Esse seria um ponto muito interessante. Porém, ainda dentro desse contexto, nós veremos que no capítulo 1 ao capítulo 3 existem muitas analogias, e depois do capítulo 4 ao 14 são muitas profecias. Este é o primeiro item para determinar, por exemplo, a época em que ele aceitou viver aquela proposta profética através da sua vida como homem casado. E aí nós veremos a situação.
Depois nós teremos, dentro ainda desse casamento indesejado, um item 2 que sugere o porquê dessa imposição de um homem de Deus casar com uma prostituta. Porque isso foi projetado pelo próprio Deus. Aí, em analogia, você vai entender, lógico, pela dedicação dos professores, que toda a vida do profeta Oséias, como um homem casado, ele reflete a união da nação de Israel, que seria, no caso, uma esposa infiel, servindo a um Deus fiel, que seria, nesse caso, o seu redentor ou o seu marido. Então, logo, esta profecia, ela é imposta dentro desse casamento realizado pelo profeta Oséias, um homem de Deus casado com uma prostituta. Haveria desse relacionamento filhos? Sim. Então, desse relacionamento surgiram 3 filhos, e esses 3 filhos, cada nome tem também parte na profecia. Seria nomes indicativos de revelação profética. Nós vamos ver o caso de Gisrael e também depois Loama e Loami. Você que quer aprender o significado do nome ligado à revelação profética, estará conosco aqui no domingo para saber disso. Depois nós teremos no terceiro tópico os pecados da nação. Aí, nesse caso, é um reflexo, ele pode ser um reflexo pessoal ou coletivo, dentro das áreas políticas, dentro das áreas sociais e também do ambiente religioso. Você vai desfrutar do conhecimento. Por exemplo, o ambiente político, ele estava contaminado? Sim. E qual era a razão dessa contaminação? Então venha para você aprender que os pecados da nação de Israel estava também no sistema político, e por que vamos dizer, essa face contaminada, por que exigia uma resposta de Deus com relação à vida do profeta Isaías? Depois ainda temos o ambiente social. Ele vai indicar alguns benefícios que Deus fez àquela nação, nesse caso, ao reino do norte, porque Israel já estava dividido em 2 reinos, do norte e do sul. As profecias de Oséias estavam endereçadas ao reino do norte, e no ambiente social, ainda que aquele povo estivesse sendo favorecido por Deus, ele estava contaminado também em sua vida social. Deus, então, através da vida do profeta Isaías, vai responder profeticamente a essa contaminação. Depois nós temos a questão do ambiente religioso. Necessariamente não é, vamos dizer, algo absoluto, que você deva mirar somente o pecado, mas você pode formar todo o contexto. Por que da nação do norte, no caso Israel, estava com problemas religiosos? Aí você vai ver com relação à própria lei, que exigia um culto centralizado em Jerusalém, e portanto, quando foram levados cativos o povo do norte, e aquele outro povo veio morar nas regiões do norte, aquele contato com a religião logo estava todo contaminado. Então Deus iria tratar também com razão a respeito da contaminação religiosa, né? E por último, no quarto tópico, nós veremos 5 subdivisões dentro de um título: a mensagem de Oséias. Esse é o título, ou esse é o título do tópico, e vai estar definindo, né, 4 comentários. Os comentários desse tópico, a mensagem de Oséias, nós veremos então aí nesse caso. Primeiro nós vamos estudar sobre o estilo literário de Oséias,
Então, a mensagem de Oséias foi escrita com estilo literário. Nós vamos identificar, depois nós vamos ver dentro da mensagem de Oséias o chamado ao arrependimento, e nós teremos acesso ao conhecimento desse arrependimento, ou pelo menos no sentido profético, né? O chamado do profeta ao povo para se arrepender. Depois nós teremos a questão, depois do arrependimento, o perdão que é oferecido àquela mulher. Na verdade, então, pela simbologia você já entende. Israel é, espiritualmente falando, uma esposa de um marido perfeito, fiel, no caso seria o próprio Deus, que se identifica na história de Oséias como uma prostituta, mas que Oséias, um marido amoroso, ama aquela mulher e tenta resgatá-la, e por isso perdoa, né? Então nós vamos ver aqui o perdão concedido àquela mulher, que simbolicamente é Israel. Depois nós temos, ainda nesse tópico, o quarto item, que é o apelo ao conhecimento. Aí, na verdade, em relação a ter o Estado de Israel, o Reino do Sul e o Reino do Norte, você pode perceber que haveria uma dificuldade do conhecimento chegar com naturalidade no Reino do Norte, né? Você vai aprender durante a lição que isso teve sim um prejuízo muito grande ao Reino do Norte com relação ao conhecimento. Mas o profeta Oséias, dentro do livro dele, ele faz um chamado ao povo, evidente que inspirado pelo Espírito Santo, para que o povo se volte ao conhecimento de Deus. A gente vai passar por essa parte sim, né? Depois, no último item do capítulo 4, e para encerrar a lição, nós teremos a promessa de restauração do povo, ou restauração do reino de Israel. É uma promessa também contida no livro de Oséias, no capítulo 14, e nós teremos esse conhecimento desenvolvido na aula que se dará na escola bíblica dominical do próximo domingo. Portanto, você não fique dormindo em casa, você é do conhecimento. Então, venha participar conosco aqui da escola bíblica dominical em nome de Jesus, amém? Receba aí a bênção do Senhor, amém.